Olá, bem-vindos a mais um episódio do Hematotalks. E hoje eu, Natália Zeng, junto com a Thaís Fischer, tivemos uma ideia de mudar um pouco o episódio. Como vocês sabem, né, a gente sempre tenta resolver as perguntas, abrir para ter umas ideias diferentes. E uma das coisas que pediram pra gente nos últimos dias foi fazer um episódio com Mais simples, com menos termos técnicos, menos termos médicos, tentando traduzir um pouco para as outras pessoas fora da área de saúde. E aí, Thaís, então conta aí qual foi a nossa ideia. Então, uma das coisas que a gente sempre fala, eu sempre falo para os pacientes, não pergunta para o Google, não faz as perguntas para o Google, faz a pergunta para mim. O Google vai te dar respostas ruins ou com uma expectativa baixa. Geralmente é sempre catastrófico, né, as perguntas para o Google. Não sempre pergunte muito pior as coisas. Do que é, né? E você sabe que existe em vários trabalhos que as pessoas perguntam muito para o Google, as perguntas que elas têm medo de fazer ou as perguntas que elas têm vergonha de fazer pro leigo, então elas perguntam pro Google. Tem até trabalhos, inclusive, que a Microsoft e o Google fazem para ver quais são as principais. Tem ferramentas até para você acompanhar. E aí a gente teve uma ideia de quais são as perguntas que as pessoas fazem ao Google sobre leucemias. Mas a gente também foi um pouquinho mais moderna e incluiu as perguntas no chat GPT, né? Sim. E aí, assim, a nossa ideia era aquelas perguntas que angustiam as pessoas, que as pessoas têm medo de perguntar, a gente trouxe pra cá pra tentar responder de uma forma um pouquinho mais técnica, mas simples ao mesmo tempo, né? Então, eu vou começar com a primeira, né? O que é leucemia? Bom, então, leucemia como é mais fácil a gente explicar, né? Então, a leucemia é sim um tipo de câncer, é uma doença então, que entra dentro do saco das doenças oncológicas. E o que acontece? Você tem uma célula lá da medula óssea, um glóbulo branco, que ele acaba tendo alguma mutação, sofre algum erro. A gente brinca que a medula óssea é como se fosse uma fábrica, né? Então, ela perde aquele controle de qualidade e deixa uma célula diferente, anômala, né? Com alguma mutação, e ela começa a ganhar força e se proliferar em excesso. Então, muitas vezes ela se prolifera muito, ou também ela pode não morrer. E aí ela fica por mais tempo. E aí, nesse cenário, o que ela faz? Ela se prolifera e ocupa, que eu costumo falar, ocupa o espaço das outras células e não deixa as outras células se desenvolverem, como se ela usasse todo o maquinário, toda a energia e o espaço também para ocupar todo... E desviasse, né? Exatamente. Então desvia toda aquela produção de uma fábrica para um produto só. Um produto só, que geralmente é uma célula errada e imatura, que a gente chama de blasto, né? É um blasto. Todos nós temos blastos, são células normais, mas são blastos doentes. Então, acho que o primeiro conceito muito importante é uma célula do sangue que nasce lá doente, ocupa espaço. E o segundo conceito muito importante que eu sempre falo é uma parada da maturação. O que é a maturação? São as células filhas, né? Ela não consegue mais chegar às células filhas. Tanto dela, que é das células brancas, e como atrapalha as outras, ela acaba impactando também. Então, a primeira coisa que a gente vê é um hemograma completamente alterado, né? Com anemia, com leucopenia, leucocitose e uma plaqueta muito baixa. Aí. Então eu já vou puxando o gancho até dos blastos que você falou, vou pra segunda pergunta aqui. Quais são os tipos de leucemia? A gente vai ter blasto em todas? Então, tipos de leucemia. Então, leucemia, né, vem a etimologia da palavra, mia é sangue, e leucemia é aumento de leucócitos no sangue, ponto. Não, então, assim, quando a gente tá diante dessa palavra, ela tem um grande apelo social, né? Então, assim, a gente tem... a pessoa tem muito medo, mas existem as leucemias clássicas agudas, que é a que todo mundo tem medo, que é essa parada de maturação, mas existem também as leucemias... E quem for denunciar a idade fala da novela, né? Exatamente, da Camila, da novela. Nem todas as leucemias são da Camila, da novela. E existem as leucemias crônicas. As crônicas, a célula não é uma parada na maturação na grande maioria das vezes. É uma célula mais madura. É uma célula mais madura, é uma célula que consegue exercer o seu papel. E daí depois da gente falar em agudas e crônicas, a gente define qual é a linha da célula doente. Se é a célula mieloide, que são os neutrófilos, os bastões, os metamielócitos, os mielócitos, até os blastos. E a leucemia linfóide, que também é outro capítulo, né? Então, a gente tem... acho que o mais importante é saber se ela é aguda, é crônica, e depois saber a linhagem. E uma leucemia crônica... Que nada mais é do que todos aqueles subtipos de célula dos glóbulos brancos. Exatamente. Então, quando a gente está diante de aumento de leucócitos,
no sangue, que a gente chama de leucemia, nem sempre ele vai ser o pior cenário de todos, necessariamente uma quimioterapia, internação, etc. Às vezes sim, nos casos das agudas. Mas às vezes não, às vezes a gente vai conseguir tratar com remédios. Então, acho que a primeira mensagem que fica nem toda leucemia é um caos, né? Lógico, é uma doença muito grave, é a principal urgência da hematologia. Mas daí a importância do papel do hematologista, né? Para poder entrar em contato com a pessoa certa. A primeira pergunta, eu tenho leucemia, já vai te mostrar casos geralmente da leucemia aguda, e não necessariamente. Então não é comum chegar um paciente para mim dizendo, ai, Thaís, eu fui no médico, ele disse que eu tô com leucemia, tô desesperado. E às vezes é uma leucemia mieloide crônica, que vai ser ambulatorial. Ou mesmo uma leucemia linfóide crônica, que às vezes não precisa nem observado. Exatamente. Então a gente pode basicamente diferenciar em 4 subtipos de leucemia, né? As leucemias mieloide aguda, a leucemia mieloide crônica, a leucemia linfóide aguda e a leucemia linfóide crônica. Então, tem outras, mas ainda são menos ainda conhecidas, né? Aí eu vou deixar só, então, aguda é sim um quadro significativo, preeminente, que vai automaticamente caminhar para internações prolongadas, quimios mais intensas, enquanto que as crônicas vão ser mais facilmente manejadas, cada uma com a sua característica. E então, vamos para a próxima pergunta. E os sintomas? Muito bem. E aí a gente vai ter que saber se é aguda ou se é crônica, né? Na aguda... Então, os sintomas também podem variar muito, né? Sim, sim. E na aguda, de novo, é um quadro grave, que vai precisar de internação. Geralmente o paciente tem cansaço, fraqueza, sangramento, infecção. Então, eu sempre falo que... Febre. Leucemia é uma doença muito honesta. Seja um paciente pobre, rico, com acesso ou não acesso, uma leucemia aguda, em 10 dias o paciente está no hospital. Querendo ou não querendo. Essa é uma doença honesta. Até lembro uma vez, minha cunhada viu uma pessoa que tava com leucemia aguda, e aí ela me falou, nossa, mas há quanto tempo você acha que ela tem isso? Você acha que ela demorou muito pra procurar o médico? Eu falei, não, ela tem isso há dias. Sério? Será que isso não vem já há algum tempo desenvolvendo e tal? Eu falei, não. E daí vem uma outra pergunta que sempre vem pra mim e fala assim, o que eu podia fazer pra prevenir? Nada. Essa é uma doença que não tem prevenção. Sim. Essa não tem nada que eu faça pra prevenir. Eu não posso fazer exames de rastreio, eu não posso fazer teste como a gente faz mamografia, Papa Nicolau, como faz ultrações transvaginal, etc., ultração de abdômen. Essa aqui é uma doença honesta. No dia que ela aparecer, você pode contar. 1 semana, 10 dias, máximo, o paciente vai estar internado. Ou sangrando, ou com infecção, ou com muito cansado, ou com muitas dores ósseas, né? Então acho que até uma das coisas que às vezes nos procuram, né? Aquela questão de roxo. Os pacientes terem os hematomas, né? Tem roxo na pele, que isso pode ser um alarme de leucemia. Sim, pode ser, mas em geral são hematomas mais importantes e realmente, como você bem já colocou, de uma hora para outra. Por exemplo, eu tive uma paciente que abriu o quadro com hematomas. Ela falou, eu carreguei uma mochila e o dorso inteiro ficou roxo. Veja, não é um roxo na perna, em locais de atrito, braço, perna. É um negócio que vem vindo há anos, assim. Não. Ela falou assim, mas foi estranho, porque eu carreguei só uma mochila. Realmente a mochila estava pesada de livros. Totalmente desproporcional. O hematoma do dorso inteiro, como carregar uma mochila. Como também dorócia, né? Então, é uma dor que é muito intensa de uma hora para outra. Mal localizada, quadril, lombar, costelas. Mas muito forte. É isso que eu acho que tem que deixar assim. Realmente, é tudo estranho, sabe? Então, é tudo de uma hora para outra. E tudo muito estranho para aquela pessoa que tá sentindo. Sangramentos gengivais, hipertrofia da gengiva, né? Outro dado. Nossa, da minha gengiva começou a ficar muito inchada, de repente também. E essa dos agudos. Do crônico. Aí sim, dos crônicos entra, por exemplo, os exames de rotina. A grande maioria dos pacientes diagnosticam as leucemias crônicas, sejam as linfóides, sejam as mieloides crônicas, em exames de outros médicos. Isso de rotina. Eu fui no médico, na ginecologista, e ela achou estranho que a contagem tá alta. Então, esse é um paciente assintomático, na grandíssima maioria das vezes. Eu fui no cardiologista e ele viu que tá sempre alto o meu leucócito há 1 ano, 2 anos. Isso que eu ia falar. Exatamente. Diferente aqui da aguda, que a gente falou que são dias, né? 1 semana.
A crônica, às vezes, chega pra gente diagnosticar, assim, 2 anos. Quando você vai revendo, olhando no retrovisor... Já tinha muito tempo. Já tem aquele aumento há 2 anos. Começa, às vezes, com um aumento discreto, aí algum médico orienta a tomar um antibiótico, acho que pode ser uma infecção, tal, aí repete depois, aí aumenta mais um pouco. Então, também é importante falar que nas crônicas tem que ser um aumento persistente. Não só um exame isolado. Óbvio, se for uma contagem muito absurda, um exame isolado, a gente já vai ficar com o olho aberto. Agora, pouquinha coisa, a gente tem que repetir pra ver Especialmente se é em isso vigência mesmo. de infecções, né? Então, todas as vezes que a gente, às vezes, acaba recebendo referenciamento, o paciente tá com 14 mil de leucócito, mas você vai ver, ele foi coletado em vigência de uma infecção, de dengue, influenza, né? Ainda mais a gente tá entrando no momento agora de influenza. Ou até mais, né? A gente tem umas reações, umas infecções graves no hospital, paciente internado, fechado. ruim, que ele tem o que a gente chama de reação leucemoide, né? Então, o que seria? Uma O hemograma nos leucocitose. enganar, né? Exato. Parecesse o hemograma, você olhar e falar, não, cadê esse paciente que é uma leucemia? Aí você vai ver o contexto e é uma reação leucemoide. E aí volta muito pro que a gente sempre fala, que a história, ela é sempre tão... Soberana. Clínica é soberana. Clínica ainda é soberana, não, o exame. Então, assim, se você olha que a história não tá, o que eu vou fazer? Meramente repetir o exame de sangue. Vamos repetir o exame de sangue desse doente e ver se, de repente, aquilo não foi pontual. Então, é isso que... Às vezes tem uns pacientes que até ficam angustiados, né? Porque na consulta ele já te traz um hemograma, aí você começa a perguntar e ele fala, mas por que você tá me perguntando tanta coisa? Por que você quer falar? Fala logo que eu tenho. Resolve. Calma, mas isso é que tá me ajudando a diferenciar as coisas. Sim, sim. E, bom, mas as crônicas também podem ter sintomas, né? Na linfóide crônica, a gente pode ter os linfonodos, né? Que são as ínguas, em qualquer parte do corpo, porque é normal ter linfonodo, mas os que é mais fácil pra gente palpar, do pescoço, axilar, inguinal. virilha. Na mieloide crônica, o mais comum é ter o aumento do baço. Na linfóide também, né? É muito interessante, eu até recebi um paciente que eu falava, ele tava com o baço super aumentado, na região da cicatriz umbilical. E eu falei, mas você não notou que sua barriga tava mais dura que ele? Ele falou, achei que tava ficando mais forte. Aí, então, mas então, assim, sentir realmente um endurecimento, porque o baço fica rígido, mais duro, sai debaixo da costela, que é onde ele mora, pra ficar protegidinho, cresce em direção ao umbigo, e aí ele realmente é muito notório. Então, notar um endurecimento na barriga. Não, e às vezes eu lembro de uma paciente que era jovem, lá na Santa Casa até, com leucemia mieloide crônica, e que ela começou a não conseguir comer direito. Sim, porque ele não pesa no cabia, estômago. Não cabia comida. E ela achou que eram sintomas de gastrite, de refluxo e etc. Mas era justamente o baço comprimindo o estômago. Mas o baço, bom, ele pode estar aumentado em outras situações, mas o clássico da LMC é ter o baço aumentado. Sim. Diferente dos linfonodos que a gente não vê na LMC. E aí eu passo pra ti, tá bom, então a gente suspeitou, a gente conversou sobre a história, a gente suspeitou, seja no quadro agudo o paciente vai internar, e aí a gente vai fazer tudo internado, é uma urgência oncohematológica, né, leucemias a gente costuma falar que ela, ontem eu tava no hospital, chegou a Friday Leukemia, né, que é tão famosa, existe um mantra que leucemias de sexta-feira. Exatamente, um mantra que as leucemias sempre chegam às sextas-feiras, porque o paciente... E tem até artigo, né, Sim, tem até exato. paper sobre isso. Mas que foi negativo, né, a relação. Mas existe um mantra na hematologia que na sexta-feira você tem que esperar sair um pouco mais tarde, porque é muito provável que chegue uma leucemia aguda. Ou ficar com o celular ligado, Exato. Né? E aí, porque o paciente fica rodando aí durante a semana até que ele chega finalmente no hematologista na sexta. Mas tirando a leucemia aguda, que vai chegar uma sexta no final do dia e que você vai ter que olhar com cuidado, até porque esse paciente já vem numa jornada, esse paciente vai internar, vai fazer todos os exames, as leucemias crônicas geralmente vão chegar no consultório. E aí eu queria passar pra ti como é que eu faço o diagnóstico das agudas e como é que eu faço o diagnóstico das crônicas. Eu sempre vou precisar do tão famoso mielograma. E o que é um mielograma? Ótimo. Então, vamos desmistificar esses exames. Então, vamos começar explicando o que é o mielograma, né? Ou então até biópsia de medula óssea. Então, a medula óssea, primeiro que as pessoas confundem muito com a medula espinhal, né? Que seria aquela que realmente passa os nervos. A gente faz anestesia, quando infecta tem meningite. Não é a mesma medula. Não é a mesma medula. A medula óssea, que eu brinco que é o tutaninho, né, do osso. Então, ela é aqui, tem todo o osso, né? Mas principalmente aqui, realmente no quadril.
onde a gente coleta. Tem no externo, que é esse osso aqui do peito. Então, às vezes também nos quadros de leucemia, você pode até ter uma dor no peito. Sim. Mas enfim, o quadril, vamos focar no quadril, que é onde a gente mais usa mesmo para fazer o exame. E aí a gente entra com uma agulha, faz anestesia, entra com uma agulha, quando vai coletar a biópsia, a gente tira um pedaço do osso. Fragmento do osso. Pra gente justamente ver toda a arquitetura daquela fábrica. E quando é o mielograma, a gente aspira. E muitas vezes a gente faz esses exames combinados. E depois a gente pode fazer outros exames dentro dessa punção. Não tem ponto, né? É um exame relativamente tranquilo. Pode ficar um pouquinho dolorido mesmo, mas tem anestesia. Em alguns lugares também a gente consegue fazer sedação. E aí tem mais conforto para o paciente. E aí eu lembro até de um passo importante que eu até enalteço os nossos mestres, né? No caso da gente, da Santa Casa, que às vezes o diagnóstico das doenças hematológicas pode ser feito por o que a gente chama de ponta do dedo, uma gotinha do sangue, Sim. numa lâmina, nas quadros muito exuberantes, a gente já consegue resolver com um exame de 5 minutos, olhando no microscópio. E olha que tem só blastos, por exemplo. Nos casos mais crônicos, obviamente, nem sempre. Mas a propedêutica da hematologia, ou seja, onde começa o diagnóstico da hematologia, deveria ser no hemograma, mas pode ser feito com uma simples gotinha na ponta do dedo. Aquela igualzinha a gente faz no diabetes. Você pode botar na lâmina, olhar, e eventualmente, pela morfologia da célula, você já consegue separar o que é muito grave do que não é muito grave. Então, assim, quais ferramentas a gente usa para diferenciar se essas células são células doentes ou se são células normais? Uma, como você bem colocou, é a morfologia, que nada mais é do que olhar e ver a cara dessa célula. Isso pode ser feito, o que a gente fala de sangue periférico, então seja uma coleta de sangue normal, seja na ponta do dedo, ou da medula óssea. Aí a gente vê a carinha dessa célula mesmo. Depois a gente como é que tá o núcleo, como é que tá o nucleolo, se ela tem projeções, se não tem, qual a cor dela, né? Depois a gente passa para estudos de imunofenotipagem, quando é feito num líquido, ou imunohistoquímica, quando é feito em um tecido, para a gente ver quais são os marcadores que essas células têm. Eu brinco que é uma reação de chave-fechadura ali, uma reação química. Então, basicamente, a gente coloca um corante e vê se a célula cora ou não cora. E a gente vai juntando esses marcadores e no final a gente consegue ter um resultado do que seria essa doença. Depois tem estudos mais específicos ainda, como o cariótipo daquela célula, mostrando se você tem algumas alterações clássicas ali entre os cromossomos, ou até as pesquisas de biologia molecular, ou FISH, que são mais refinadas ainda para tentar achar o erro daquela célula doente. E a gente falava inicialmente que as crônicas, principalmente as linfóides, não precisavam de avaliação medular, que a gente poderia fazer o diagnóstico somente pelo sangue, né? Sangue periférico, mas hoje em dia a gente melhorou algumas técnicas, inclusive as mutações, e a gente já começa a conversar sobre avaliação medular em leucemia linfóide crônica para acessar prognóstico, né? Tem algumas informações, acho que a gente ainda consegue fazer tudo no sangue, a depender de quanto tem de célula, né? Na linfóide crônica, mas algumas vezes a gente pode recorrer e ir para a medula óssea. Não é sempre mesmo. Sim. Então, a mensagem é: você tem leucemia, obrigatoriamente eu vou precisar fazer exame de medula? Não necessariamente. Depende do caso. Né? Ou também para ver resposta, sim, né? Sim. Nas leucemias agudas, a gente sempre vai querer olhar a medula para ver qual foi a resposta do tratamento. E eu acho que é muito importante que a gente saiba que hemato realmente parece ficção científica, né? Porque você desce na célula, não está suficiente olhar a célula, a gente olha o material genético dessa célula e o erro genético exatamente. A gente costuma falar que a hematologia é sempre pioneira, não puxando sardinha pro meu lado, mas ela é pioneira na imunoterapia, ela é pioneira na descoberta dos tratamentos específicos, né? Como os clássicos inibidores de tirosina quinase, que mudaram a maneira de entender medicina, inclusive. Então a gente desce, a gente olha o sangue, olha a célula, olha o material genético, olha a mutação que gerou aquele erro. Então a gente consegue realmente descer até uma profundidade, algo não palpável, né? Resposta aos tratamentos, a gente pode fazer avaliação de resposta pelo sangue, no caso de, por exemplo, leucemia linfóide crônica. A gente pode precisar ir na medula, e nas agudas, realmente, esses pacientes vão precisar de mais exames de medula, seja no diagnóstico e depois para o acompanhamento.
que a gente vai buscar aquela famosa DRM, né? Doença residual mensurável mínima. E depois tem também esses marcadores específicos das doenças. Então, o mais clássico é na leucemia mieloide crônica, procurar o famoso BCR-ABL. E o cromossoma Filadélfia, né, também, que é muito famoso aí nas histórias de medicina, né? E por fim, em relação a tratamento. Acho que tratamento é mais difícil generalizar, porque aí você vai realmente... Eu sempre falo para meus pacientes, eu preciso do nome, não só do nome, do sobrenome, do apelido, para poder decidir qual é o tratamento. Então, aqui fica muito difícil generalizar. Então, existem desde quimioterapias endovenosas, internação, transplante, até quimioterapias orais, a combinação deles, combinação de drogas-alvo. Então, acho que aqui a gente tem que falar de doença por doença. Tratamentos que são finitos, tratamentos que são contínuos. Mas acho que uma mensagem é realmente: quimioterapia não é para todo mundo e nem para todas as doenças. Porque às vezes a mesma doença a gente pode tratar diferente uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais idosa. Então, a quimio não é realmente para todo mundo, o transplante não é para todo mundo e nem para todas as doenças. E sim, hoje a gente consegue tratar alguns subtipos de leucemia com medicações orais. E a pessoa vai tomar em casa um comprimido. Injeções subcutâneas, né? Tanto nas agudas quanto nas crônicas também. Então, acho que assim, a mensagem que fica, além de todos os pequenos esclarecimentos e a desmistificação do que é leucemia, procure um especialista. Acho que é sempre importante, mas não saia inseguro se o seu tratamento foi observação, não pense que toda leucemia é uma doença catastrófica, Exato. Né? Então, e tenha a gente paciência. Avançou muito, né? Os últimos anos avançou muito a medicina, avançou muito o tratamento das leucemias. Sim, a gente leucemia consegue tratar. Mieloide aguda, acho que ficou décadas focada em um tratamento só e realmente teve uma revolução nos últimos anos. Então, a gente consegue personificar mais os tratamentos também, que é sempre um objetivo nosso na hematologia. E até só por fim, falar do prognóstico, que acho que as pessoas ficam também angustiadas, e é um dos tipos de pergunta que joga no Google, porque tem vergonha, porque tem medo de perguntar. E, bom, como a gente já colocou aqui, realmente as doenças são muito diferentes, muito heterogêneas. Então, o prognóstico também vai ser. E o prognóstico, ele então, que seria a sobrevida, né? Aquela pergunta, quanto tempo eu tenho de vida? Ele é muito variado. E ele é dinâmico. Então, eu não consigo, ao diagnóstico, prever qual vai ser a sua sobrevida, porque isso depende, obviamente, da doença ao diagnóstico, das mutações, etc., desse perfil biológico da doença, mas depende da resposta ao tratamento, depende das complicações ao longo do tratamento. Então, é muito dinâmico também a sobrevida. Não dá pra gente dar essa eu afirmação. Diria, assim, o que eu sempre falo, eu preciso achar o nome e sobrenome, preciso conhecer muito bem quem é meu adversário para escolher as armas adequadas para que eu vá usar. Mas o que eu talvez não tenha resposta sobre sobrevida, porcentagem de resposta, mas eu tenho uma coisa que eu sempre falo para meus doentes. Meus pacientes, a gente tem tratamento, né? A gente tem tratamento hoje em dia para a grandíssima maioria dos pacientes. A gente tem tratamentos curativos, tratamentos de contenção da doença apenas, mas a gente tem caminhos, né? Então, acho que eu sei que o primeiro impacto parece, meu Deus, tá tudo perdido, mas a verdade é que não, a gente tem muitos caminhos a percorrer. Alguns curativos, alguns paliativos, alguns de controle, mas a gente tem caminhos. Eu acho que essa é a principal mensagem. Não é o fim da linha, definitivamente. Com certeza. Então tá bom, muito deixem obrigada. Suas perguntas mais. Esse é um episódio baseado em pedidos, né? Então deixem seus pedidos, suas perguntas. Seus questionamentos, angústias. E lembrar que a gente também escolheu leucemia por causa... A gente tem meses de conscientização, né? Fevereiro, foi o mês de conscientização da leucemia, do diagnóstico da leucemia aguda. Pelo menos saiba o que é, né? Sim, Conheça, vamos falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. Então, te espero para mais um café.